Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Dez horas e 9 minutos, confirmando a hora certa. Vamos falar sobre um assunto que com frequência está aqui na nossa programação e é sempre importante a gente discuti-lo. Transporte, e não só transporte, né? Situação das rodovias aqui em Minas Gerais. Nosso estado, a gente sabe, a gente que é motorista sente, não é? Os problemas que a gente enfrenta ao pegar o nosso carrinho e seja para fazer um deslocamento aqui na região metropolitana, a gente vai para o interior do estado também, são outros os perrengues, mas fato é que é um tema que a gente precisa discutir e que tem sido discutido também na Assembleia Legislativa, que é o fórum também aí para isso, né? Ontem, inclusive, lá na Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, houve um debate extenso reunindo vários atores envolvidos aí nessa temática ligada às rodovias aqui no nosso estado. E a gente conversa aqui agora, ao vivo pelo Skype com imagens, com a deputada Maria Clara Marra, do PSDB, vice-presidente da Comissão de Transporte, está aqui com a gente. Tudo bem, deputada? Bom dia para a senhora. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana, Murilo. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí da Band News. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Obrigada pelo espaço. A gente agradece, deputada. Eu queria começar perguntando sobre o seguinte, vi que compareceram representantes da CNT, do governo, são atores que são importantes, mas queria começar falando pelo governo, que no final das contas é quem executa eventualmente, pensando no governo aqui do estado, né? Quem executa ali, no fim das contas, alguma obra, reparação, é quem tem o dinheiro ali no caixa para realizar as intervenções necessárias. Queria que a senhora atualizasse para a gente qual foi esse representante do governo que esteve lá, o que a senhora ouviu do governo de Minas com relação à situação aqui das nossas estradas, o que a gente pode pensar para esse 2023 aí pelo menos, né? Ou os próximos anos que sejam, né, deputada? Bom, nós recebemos o secretário de Infraestrutura, o Pedro Bruno, esteve conosco, não só nessa audiência, todas as vezes que nós chamamos ele na Assembleia, ele é muito solícito, esteve comigo também na região do Alto Paranaíba, visitando a cidade de Patrocínio, Uberlândia, Araxá, a fim de que a gente consolidasse esse debate e afunilasse essa aproximação com os nossos líderes locais, né? Eu acho que é um debate que tem que passar também pelo crivo dos prefeitos, pelo crivo dos vereadores, enfim, da população como um todo. Então, a gente, como parlamento, a gente buscou a proposição desse debate para que a gente recebesse essas figuras, não só do governo do estado, como também das concessionárias, que são as responsáveis pela execução das obras. O Pedro Bruno, de pronto, ele já declarou que vão ser investidos cerca de 1,5 bilhão até o final do ano. E ele deu um panorama um tanto quanto otimista até 2026, no sentido de uma recuperação total da malha viária do estado. Rodrigo Tavares, por um outro lado, que é representante do Departamento de Estradas e Rodagens de Minas, também esteve conosco ao final do debate. O debate se estendeu pelo dia todo, está gravado, inclusive, foi transmitido pela TV ALMG. Quem tiver interesse pode nos acompanhar lá também, ver a pauta do que foi realmente abordado. Mas Rodrigo Tavares também nos alertou para uma questão muito importante. Existem obras que precisam ter ordem de serviço por agora, porque são obras extensas, obras que garantem aí, no mínimo um tempo de execução de 3 a 4 anos. Então, para conclusão neste mandato, nós precisamos acelerar a execução, a licitação daquelas obras que serão concessionadas. Quando a senhora fala dessa promessa do secretário sobre essa recuperação das rodovias, deputada, ele se referindo às MGs, então com essa promessa de que dentro desse segundo mandato do governador Romeu Zema haveria a recuperação das MGs, que a gente sabe algumas em estado de calamidade, né? Exatamente, mas eu acredito que ele não tenha se cingido somente à questão das MGs. Nós temos BRs que são estadualizadas, a exemplo da BR-365, que liga Patrocínio e Uberlândia. Essa BR mesmo, ela foi alvo de concessão, lote primeiro da concessão, e nós apresentamos para ele as demandas do Triângulo, as demandas do Noroeste, as demandas do estado como um todo. Aqui na própria região metropolitana nós temos várias polêmicas envolvendo o Rodoanel, envolvendo a BR-381, a Fernão Dias. Então, sobre tudo isso nós falamos lá, nós recebemos também representantes do transporte de cargas logísticos e chegamos a um consenso. Nós precisamos acelerar a criação de uma autarquia no estado de Minas Gerais que possa fiscalizar os contratos, possa fiscalizar as nossas concessionárias e também zelar por essa regulação. Nós recebemos, inclusive, a participação do Roberto Gianetti,
ele é de São Paulo e também tem uma atuação diante das concessionárias. Nós identificamos, né, São Paulo que tem rodovias que hoje são exemplos de trafegabilidade, como a Anhanguera, Bandeirantes, enfim. Como que a gente vai replicar isso em Minas Gerais? Zelando pela paridade desses contratos, para uma melhor fiscalização das nossas concessionárias. Você tocou aí no assunto das MGs. Lá na região do Alto Paranaíba, nós temos uma MG chamada 462. MG que liga Perdizes também, uma referência ali no polo, principalmente porque a região tem uma produção agrícola muito forte, né? Não só minerária. Então, a gente recentemente teve uma dificuldade com a concessionária, nós acionamos a concessionária, mas isso ficou muito claro, a falta de uma agência que efetivamente vele por essa regulamentação. Isso recai, sobretudo, então, no colo do parlamentar. Eu, enquanto deputada da região do Alto Paranaíba, acionei a concessionária para que houvesse uma manutenção da qualidade na prestação do serviço. Lá estava sendo feita a aplicação de um reperfilamento asfáltico e houve perda gradual da qualidade em certos trechos da 462. Mas é o tipo de coisa que, se nós tivermos dentro do Estado, como uma autarquia, né, isso institucionalizado, isso com certeza vai nos garantir uma melhoria efetiva, não só na questão da fiscalização, mas na prestação do serviço. Deputada, quem fala com você é Murilo. Eu queria perguntar se eu vi eu não acompanhei aí a presença do secretário, mas vi algumas declarações, ele próprio reconhecendo aí a situação ruim das MGs, né? Ele falou que já chegaram no limite. Ele usou essa expressão, que elas já chegaram no limite aí, as obras tapa-buracos, né? Apenas paliativos. Eu queria saber, ele falou de 1,5 bilhão. Quais são as prioridades? Ele deu um cronograma de quais MGs que estão nessa prioridade, quais vão ser as obras prioritárias e de onde esse dinheiro está vindo? Ele não deu esse cronograma porque o Estado como um todo, isso a gente reconhece, é óbvio que o secretário vai assumir isso, tanto quanto o diretor-geral do DR, o Estado está numa situação calamitosa no que diz respeito à trafegabilidade. Nós temos assistido aí um progressivo sucateamento das rodovias e isso não é fruto deste governo agora. A gente tem visto isso acontecer nos últimos 10 anos, pelo menos. A última vez que a gente pode falar num índice baixo de degradação da malha viária, isso foi no governo do Aécio Neves. Então, há quantos anos, né, a gente não vê mais investimentos ostensivos sendo realmente colocados no que diz respeito a essa recuperação das condições de trafegabilidade? Ele não passou um calendário, isso eu acredito que principalmente no que diz respeito às MGs, isso é de competência do Rodrigo Tavares. Ele sim tem esse calendário, nós temos apresentado para eles as situações de diversas rodovias. Recentemente eu falei com ele da questão do Noroeste, ele já tem uma perspectiva de investimento no Noroeste, na recuperação da MG 188, que liga ali Paracatu, Guarda-Mor, Coromandel, que é uma região que tem uma produção muito grande de grãos, de soja, de milho, de trigo. Então a gente vê um trânsito muito intenso ali naquela região e colocando em risco também não só a atividade dos produtores rurais, mas enfim, do cidadão comum que precisa exercer o direito mais básico, que é o direito de ir e vir, né? O direito de circular em segurança. Então nós falamos da MG 188 aqui, também nós falamos da MG 230, que vai para a Serra do Salitre, passa pelas comunidades de Salitre, São Benedito, da MG 187 também, que vem em trocamento da 262 e depois da 354, que passa ali pela região de São Gotardo. Enfim, são diversas malhas que precisam ser recuperadas, não só no Alto Paranaíba, no Triângulo, como no Noroeste também colocamos. No Pontal do Triângulo também nós temos a 452, que liga Tupaciguara, Araporã. É uma rodovia importantíssima ali para a produção das sucroalcooleiras. A gente tem também uma sobrecarga nessa rodovia, justamente pela questão da cana-de-açúcar, do álcool. Mas, enfim, a gente apresentou essas demandas e eles, enquanto representantes do governo, estão bem cientes. E eu digo que o mais importante é o fato de reconhecer a necessidade desse investimento, a necessidade de separar e de sequestrar, entre aspas, parte do orçamento para que haja um investimento em infraestrutura. A gente está falando da primeira parte do debate público, né, deputada? Para quem está chegando agora à Band News FM, estamos conversando com a deputada Maria Clara Marra, do PSDB, né, vice-presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Se nada mudou, tem agenda para hoje ainda, né? O que a senhora pretende aí de avanço? Bom, nós estamos muito otimistas. Ontem ainda, na data de 28/8, foi editada uma portaria pelo ministro da Infraestrutura, o ministro Renan Filho, portaria 848. Exatamente, isso mesmo.
portaria 848, que prevê a repactuação e a remodelagem dos modelos de concessionária. Então, se a gente está falando num estado que precisa de recuperação da malha rodoviária e de um orçamento que está estrangulado, naturalmente nós temos que falar também da fiscalização dessas rodovias que foram privatizadas. Como que nós vamos fazer isso? Primeiramente, remodelando os contratos que já foram acertados ali no final de 2020. Não sei se vocês acompanharam, tiveram várias concessões, dentre elas rodovias do sul de Minas, rodovia do Triângulo, e foram colocadas a distribuição, que hoje é passível de questionamento, de praças de pedágio dentro de comunidades rurais. Então, enfim, isso hoje tem sido questionado de forma muito veemente. Então, o que nós estamos buscando com a edição dessa portaria? O questionamento desses editais, óbvio, sem comprometer a segurança jurídica, sem gerar um desequilíbrio contratual que possa colocar em prejuízo as concessionárias, mas de uma forma que vá beneficiar a todos. Por exemplo, com a adoção do Free Flow. Em Minas Gerais, nós não temos nenhum modelo de Free Flow. Free Flow, para quem não sabe, é aquele pedágio que ele mensura o ônus do motorista em função do quilômetro rodado. Então, não tem praça de pedágio ao longo da rodovia concessionária. Você vai pagar uma certa taxa pela quantidade de quilômetros que você transitar. Isso é, de forma objetiva, a forma mais justa de se onerar o motorista, porque efetivamente ela é proporcional ao deslocamento de cada um, enfim, ao peso do veículo e tudo mais. Então, a adoção do Free Flow, finalmente a gente tem essa perspectiva de inserir isso aqui em Minas Gerais. Já existe em São Paulo, já existe no Paraná, que são estados que são referências nesses modelos de concessão. Então, é justamente aquilo que nós temos tentado trazer aqui para Minas Gerais. Também tem a perspectiva da tarifa justa. Isso foi abordado pelo Guilherme Sampaio, que é o diretor da NTT aqui ontem, e ele falou dessa adoção também em São Paulo. Por que não trazer para Minas? O que é a tarifa justa? É a cobrança da tarifa de pedágio apenas depois da duplicação. Nós temos diversos casos desses lotes que foram concessionados em que o cidadão já começa a pagar pedágio antes de começar a fruir dos serviços de investimento na via. Ora nós temos rodovias em péssimo estado de trafegabilidade e a pessoa já vai ser onerada pelo pedágio. Então, assim, partindo da concepção de que não existe almoço de graça, ok, a gente não está falando aqui em redução, em não cobrança, em isenção. Nós estamos falando primordialmente, a discussão é essa, da discussão de quando será imputado ao motorista o preço pelo trânsito em uma via que foi recuperada, sendo que ainda não começaram a ser feitos os investimentos nessas rodovias. Então, essas e outras abordagens nós tivemos a possibilidade de fazer aqui na Assembleia ontem, e acho que foi um debate que ainda vai gerar muitos desdobramentos. Deputada, só uma coisa que ficou na sua entrevista aí, só para não deixar passar batido isso, a senhora falou da ideia de criar uma autarquia, seria uma autarquia estadual, uma agência de fiscalização estadual, uma espécie de uma NTT estadual, é isso? Bom, não seria a NTT, seria o paralelo, por exemplo, à Arcesp. A Arcesp é uma agência reguladora e fiscalizadora dos contratos de prestação do serviço público de São Paulo. Então, aqui em Minas Gerais, a gente está querendo criar uma Arceng. Por que não? Nós precisamos da fiscalização em cima dessas concessionárias, não só das concessionárias, mas de todos aqueles que estejam envolvidos na prestação de serviços públicos licitados. Então, dessa maneira, a gente acredita sim que vai ser um primeiro passo para a gente conseguir uma melhoria na fiscalização dessas concessionárias. E acho que, primeiramente, é uma autarquia. Então, a lei que cria, ela tem que partir do governo do estado. Então, fica aí a cargo da criação e da responsabilidade do nosso governador. Ótimo, assuntos que a gente segue acompanhando na Band News FM, agradecendo aqui a disponibilidade da deputada Maria Clara Marra, do PSDB, vice-presidente da Comissão de Transporte, assunto que foi tema aqui da nossa entrevista. Deputada, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. Eu que agradeço pelo espaço. Boa semana para nós.